Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do único e soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline. Você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Este programa que promulga a graça de Deus para as famílias. Nosso intuito é fazer com que você viva a palavra do Senhor, fazer com que você desfrute nesta terra das promessas e mais ainda da materialização dessas promessas de Deus na sua vida. Aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Seja bem-vindo, amor. Graça e paz, meu bem. Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. É sempre com muita alegria que nós recebemos você. E você, é claro, nos recebe também, para que possamos compartilhar da palavra de Deus, a graça, a maravilhosa graça, este favor imerecido, para que nós possamos caminhar juntos, crescendo não só na graça e no conhecimento, mas também no entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a vida do seu povo. Graça e paz a todos. Amém. Olha, queremos saudar a você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas você também que está em qualquer outro país, que está nos assistindo agora através do YouTube, do nosso canal do Facebook, enfim, das redes sociais. Temos a certeza de que Deus tem algo precioso para falar ao seu coração neste dia. Você também que nos ouve através da Rádio 93 FM, nosso programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e também às 10h30 da noite. Temos tido sempre muitos testemunhos que vêm desta programação, não só da quinta-feira, mas durante toda a semana. Claro, o nosso apóstolo, desde a segunda-feira, tem ministrado aos corações a mensagem da graça, e na quinta-feira nós falamos especificamente para as famílias. Amanhã a Bispa Rosana estará aqui neste mesmo horário falando às mulheres, e Deus tem realmente alcançado muitas vidas, resgatado, esta é a palavra, muitas vidas através desta programação, porque nós falamos daquilo que edifica, nós levamos uma mensagem até você que faz com que você reveja os seus conceitos de vida, faz com que você ame viver a vontade do Senhor, ame viver a palavra do Senhor, porque é ela que produz galardão nas nossas vidas. Nós entendemos que quando amamos a verdade, quando a verdade liberta e ela se torna a motivação das nossas vidas, nós recebemos a recompensa, recebemos o galardão, porque vivemos com sabedoria, vivemos a vontade do Senhor, vivemos no caminho certo, que é o que leva a esta recompensa que Deus tem para cada um de nós. E hoje nós vamos continuar falando a respeito do tema que já começamos na última quinta-feira, que é como me manter motivado com a minha visão. O nosso apóstolo, meu amado Pai, tem, desde o início do ano, trazido mensagens a respeito da visão. Qual é a visão de Deus para nós? Qual é a visão que nós temos tido para as nossas vidas? O que nós temos projetado, planejado? E essa palavra visão tem estado o tempo inteiro nos nossos lábios, nas nossas programações, nas nossas mensagens que são ministradas sobre o altar, porque nós entendemos que Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós devemos ter os nossos planejamentos, os nossos sonhos também, sempre alinhados à vontade do Senhor. Como isso acontece? Quando nós colocamos diante de Deus os nossos desejos, quando nós buscamos em oração, buscamos no Senhor as respostas, a orientação, para que nós realmente estejamos com a nossa visão, ou seja, com aquilo que nós desejamos para a nossa vida, alinhada à vontade do Senhor. Mas como nos manter motivados? Nós entendemos, amor, que, como já falamos aqui, há pessoas que têm planejamentos, têm sonhos, têm desejos, e muitas vezes, em face das dificuldades que se apresentam, acabam desfalecendo. E o apóstolo Paulo disse que nós colheremos desde que não desfaleçamos. Nós não podemos desistir, nós não podemos semear e desistir antes da colheita. Você não pode sonhar e desistir antes de realizar.
planejar e desistir antes de chegar no seu alvo, porque essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que você desista no meio do caminho. Deus quer que você permaneça firme na sua visão, que você tenha um alvo, que você tenha uma meta, seja qual for. Pode ser um alvo de uma família reestruturada, de ver a sua família na casa do Senhor, de ver a sua família reconciliada, pode ser um alvo profissional, algo da sua vida financeira, mas o importante é que nós não nos desmotivemos. Amém. Né? Exatamente isso, meu bem. E veja que nós comentamos isso na última vez, aonde eu expliquei que esse desânimo, essa falta de foco, falta de objetivos, elas muitas vezes se manifestam na vida da pessoa quando ela tira o alvo daquilo que realmente interessa, aquilo que realmente é importante. É quando a pessoa ela fica presa às coisas que estão à sua volta, as dificuldades, os problemas, as situações que muitas vezes sobrevêm à sua vida, e ela coloca o seu foco, coloca o seu olhar nessas circunstâncias, quando na verdade Paulo nos ensina a crermos em Deus, a colocarmos a nossa esperança no Senhor. Amém. A depositarmos a nossa confiança em Deus. E veja o que ele diz em 2 Coríntios 4, versículo 16. Paulo fala assim: por isso não desanimamos. Amém. Ou seja, é algo que nós não podemos permitir. Se Deus colocou um sonho no nosso coração, um desejo na nossa alma, é para que você batalhe, persiga este objetivo, este alvo, não desista. E ele continua dizendo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que as nossas condições físicas, que são limitadas, o nosso background, o nosso conhecimento, mesmo que você não se veja como alguém muito sábio para estar alcançando aquela posição, você esteja colocando o seu foco na sua natureza humana, na sua capacidade humana, é isso que ele está dizendo. Então ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desfaleça, esteja desgastado, ele fala o seguinte, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, de dia a dia. Isso significa o quê? Que aquilo que nós temos dentro de nós, que é a esperança em Cristo, a certeza de que no Senhor nós podemos todas as coisas, é o que deve ser manifestado na nossa vida, é o que nós devemos trazer à nossa mente, os nossos pensamentos, para que isto nos motive, nos torne pessoas entusiasmadas para conseguirmos vencer os obstáculos, perseguir, mesmo diante de dificuldades, aquilo que nós desejamos. Então veja que você não pode colocar a sua esperança em coisas que estão acontecendo à sua volta, porque senão você se desanima. É quando você liga a sua televisão e as notícias são todas elas, infelizmente, notícias negativas, sem perspectiva, sem sonhos, sem condições de você sonhar algo maior, algo melhor. Ou quando você recebe um WhatsApp ou comenta com alguém que não tem a sabedoria de Deus para te dar a palavra certa, para te motivar da forma certa, e você acaba se desmotivando. Mas aqui está o segredo. A motivação está dentro de você, quando você aplica a palavra de Deus no seu dia a dia. Amor, nosso apóstolo tem falado muito a respeito de um homem na Bíblia que teve uma missão, ele teve um foco, ele precisava fazer algo e ao começar a cumprir a sua missão e fazer aquilo para o qual Deus o havia
chamado, ele teve que enfrentar muitas oposições. Verdade. Ele teve que enfrentar muitas vozes negativas, muitas pessoas que tentaram desanimá-lo daquele sonho. Estamos falando a respeito de Neemias. Olha, o nosso apóstolo já falou muitas vezes sobre Neemias e sempre falar sobre Neemias é algo que gera motivação no nosso coração. É verdade. Porque nós vemos o quê? Um homem que era um copeiro do rei e que não se conformava com os muros destruídos de Jerusalém. Ele tinha um sonho. Ele planejou algo, ele pensou, eu preciso reconstruir os muros da cidade dos meus pais. Eu preciso fazer algo porque eu não quero pensar em Jerusalém com seus muros destruídos e eu aqui apenas dando vinho para o rei provar e não fazendo nada. Então diz a palavra que Neemias orou ao Senhor, ele chegou perto do rei Ataxerxes. Você pode acompanhar depois, ler toda a história. Eu vou falar aqui sobre alguns versículos. Em Neemias 2, diz que ele chegou diante do rei com as suas feições tristes, ele estava abatido. O rei falou com ele, Neemias, o que está acontecendo? Você está triste, mas isso é algo que está na sua alma, porque você não está doente. Ele falou assim, olha, e diz que ele orou ao Senhor. Isso é importante porque durante o livro de Neemias, várias vezes nós podemos ler que Neemias orou ao Senhor. Neemias orou ao Senhor. E diz que ele disse, olha, rei, eu preciso ir reedificar os muros de Jerusalém. Eu não posso aceitar essa desolação, essa destruição. E eu creio, amor, que quando nós temos um objetivo nobre, não é? Quando nós queremos fazer algo pela nossa família, sabe? Algo que seja para que a nossa família tenha dignidade, amém, para que o nosso nome seja perpetuado, Deus nos honra. Amém. Deus nos fortalece, e foi isso que Deus fez com Neemias. O rei disse, olha, Neemias, pode ir, eu te apoio, você vai lá, reconstrói os muros, convoca quem você precisar convocar. Mas você acha que foi fácil? Assim como nunca é para nenhum de nós. Olha o que aconteceu. Diz no versículo 19, porém Sambalate, o Horonito, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, ou seja, souberam que Neemias ia lá reconstruir os muros, o que eles fizeram? Zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eles respondiam, Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E aí, nós podemos pensar o seguinte. Normalmente, quando alguém se levanta para fazer algo, sempre vai ter uma voz contrária. É verdade. Não é? Quando a pessoa vai fazer um concurso público, sempre vai ter alguém que vai dizer, mas você não é tão bom, você não estudou o suficiente, você não estudou em boas escolas, você não tem chance. Quando a pessoa, às vezes, está namorando, pensa em casar, sempre vai ter alguém que diz, não, mas o Brasil está em crise. Casar, você não vai conseguir sustentar um lar, uma casa. Quantos Tobias se levantam para tentar nos desmotivar, para fazer com que nós não nos mantenhamos entusiasmados com a nossa visão. Sempre vai haver uma voz negativa. Sempre vai haver. E é interessante, meu bem, que isso é a realidade do que a gente nota aí fora. Verdade. Né? O mundo não tem perspectivas, não tem absolutamente nada a acrescentar para a nossa vida. Se nós não nos agarrarmos à palavra de Deus, se nós não focarmos nas promessas de Deus, nós vamos ficar como o mundo está. Verdade. Sem perspectiva alguma, sem sonhos, simplesmente esperando que o governo melhore, né, que o Banco Central melhore as condições de crédito, enfim, vai ficar aguardando algo acontecer do lado exterior, quando na verdade o Deus a quem servimos é dono do ouro e da prata. Amém. O Deus a quem servimos tem a provisão necessária para as nossas necessidades. E é Ele quem nos capacita, como você estava dizendo, meu bem. Às vezes,
é uma decisão que a pessoa deixa de tomar porque deu ouvidos a vozes erradas, a conselhos errados. Mas quando nós focamos naquilo que Deus tem como promessa, como missão para as nossas vidas e não olhamos para o lado, mas simplesmente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a gente recobra esses ânimos, esta motivação para não desistir. E foi isso que aconteceu com Neemias. Foi isso que aconteceu, inclusive, porque os inimigos eles não se contentaram em tentar minar os sonhos de Neemias. Eles continuaram lá tentando fazer com que ele desistisse. E diz aqui no capítulo 4, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Sambalate era o inimigo. E escarneceu dos judeus, então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Olha como ele zombava do sonho de Neemias, como ele zombava até mesmo da capacidade daquelas pessoas que se colocaram lá para fazerem a obra. E Neemias fez o quê? Ele cedeu, ele disse: olha, Você verdade, tem razão, eu vou deixar isso para lá, eu nunca fui engenheiro, nunca fui arquiteto, muito menos pedreiro, nunca soube como fazer isso, eu era um copeiro do rei, eu entendia de vinho, de comida, mas disso... Não, Neemias mais uma vez orou a Deus. Amém. E disse: Senhor, ouve, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio, a sua vergonha sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade. E Neemias vai orando, pedindo que Deus não permitisse que aqueles homens fossem empecilho para aquela obra. E diz no versículo 6, assim edificamos o muro. Amém. E todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém. Glória a Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Aquele povo não parou porque ele tinha ânimo para trabalhar. É assim que você deve viver. Amém. Independente dos empecilhos que se colocarem no seu caminho, no caminho dos seus sonhos, daquilo que Deus tem para a sua vida, dos propósitos de Deus, você precisa ter ânimo para trabalhar, Glória a Deus. Ânimo para seguir em frente, com essa certeza que Neemias tinha. Porque, olha, eles não pararam por aí, eles continuaram. Aqui depois você pode ler no capítulo 4, em seguinte, eles falaram mais coisas, disseram que o rei havia mandado carta. Olha, eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer para tentar desanimar Neemias. E sabe o que aconteceu? Neemias não deu ouvidos. E diz aqui no capítulo 6, versículo 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém. Que tremendo! Todos os inimigos, todos aqueles que se colocaram no caminho de Neemias, reconheceram que Deus estava na vida de Neemias, Amém. que Deus estava à frente daquele propósito da reconstrução dos muros. Assim como, meu amado, minha amada, todos verão que Deus está na sua vida. Amém. Glória a Deus. Não desista, porque aqueles que foram contra você, eles vão ver, olha, Deus está naquela vida, Deus está com ele, Deus está com ela. Todos vão reconhecer que você alcançou o seu sonho, que você realizou, que você conseguiu o seu alvo emocional, profissional, familiar, por intervenção de Deus. Amém. Creia nisso, confie no Senhor. Essa confiança que tem que estar no nosso coração. Meu bem, é interessante nós observarmos que através de Neemias foi que todo o povo se motivou. É verdade. Então você dentro da sua casa, seja o Neemias do seu lar. Amém. Na sua empresa, no seu negócio, seja você o Neemias.
para fazer com que toda a sua família, para fazer com que todos aqueles que trabalham junto com você pensem em superar, em crescer, em prosperar, em se tornar pessoas melhores. Porque veja, todos, enquanto não tinha aquele homem entusiasmado, que era Neemias, motivado por uma razão, por uma causa, todos estavam na mesma condição, prostrados, reclamando, até mesmo se conformando com aquela situação. Talvez você esteja vivendo isso. Olha, vivendo uma vida que não é aquilo que você esperava, mas porque você simplesmente se conformou. Eu não sou de uma família abastada, eu não tenho um nível superior, ou eu me acho inferior porque os meus pais sempre disseram isso de mim, ou aqueles que estão à minha volta sempre me rotularam desta forma. Olha, são tantas desculpas e razões e motivos que às vezes, ao invés de você olhar para aquilo que Deus diz a seu respeito e como Deus te vê, você está olhando as circunstâncias à sua volta. Amor, muitos dentro das suas famílias, muitos pensam, eu quero reconstruir a minha família, mas os meus pais meus avós tiveram sua família destruída, seu casamento dilacerado, os meus pais também não deram certo, eu não vou dar certo também. Isso não pode ser o pensamento. Não pode ser. Esse Temos é o pensamento de Sambalá e Tobias. É verdade. Mas não de Neemias. Neemias se inconformou. Ele pensou, não, independente de eu não conhecer sobre aquele assunto, mas Deus vai me capacitar. Amém. Então é assim que você deve pensar. Glória a Deus. Independente de você ainda não ter a capacidade de saber ou conhecer aquilo que você precisa fazer, ora a Deus que Ele vai te capacitar. Amém. Ora a Deus porque Ele vai te dar o discernimento, o conhecimento, a força, o vigor necessário para que você dê o primeiro passo. Amém. E para que você alcance realmente aquilo que você sonha para a sua família, para a sua vida. Não desista. Neemias só conseguiu porque ele não desistiu. Glória a Deus. Aqueles que desistem nunca alcançam, mas aqueles que chegam a um lugar, aqueles que conquistam e vencem, esses nunca desistem. É verdade. Nós cremos que a vontade de Deus é que os muros sejam reconstruídos. Amém. Os muros da sua vida, os muros da sua família, aquilo que por algum motivo foi destruído, que seja reconstruído e que todos reconheçam que por intervenção de Deus é que isso aconteceu. Amém. Que você se mantenha motivado na sua visão, aquilo que Deus colocou no seu coração. Assim como Neemias tinha em seu coração algo que ardia, eu preciso fazer isto. Eu tenho a certeza de que você também tem algo que arde dentro do seu coração. Você sabe que precisa fazer. Mantenha-se motivado com a sua visão, porque essa é a vontade do Senhor. Glória Amém? a Deus. Nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer ao meu pai apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade. E você que nos acompanhou, glórias a Deus pela sua vida. Queremos que você tome posse desta palavra e viva o melhor de Deus nesta terra. Amém? Temos um encontro na próxima semana, que você tenha um final de semana muito abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Mantenha-se focado, motivado e entusiasmado em nome de Jesus. Amém.